Deixa eu te contar, correr uma maratona e investir pode parecer coisas completamente diferentes à primeira vista, mas quando você começa a olhar as semelhanças, é muito mais parecido do que você possa imaginar. Você tem que entender que, assim como nos investimentos, a maratona não é uma corrida curta e rápida, requer paciência, disciplina e tempo para você se aperfeiçoar. Então, por isso, no episódio de hoje, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, a gente vai falar sobre essas características, essas semelhanças entre um e outro, mas é claro que não sou eu que vou falar sobre isso, né? Hoje a gente está com um convidado super especial que veio da pontinha lá do sul do Brasil, diretamente aqui para São Paulo para gravar com a gente. Largou a região fria, mas acabou pegando frio também em São Paulo. Mas hoje a gente está com... vou apresentar aqui, o currículo dele é longo, então eu tive que gravar aqui e escrever, porque senão com certeza eu ia esquecer. Mas o Thiago Mecabo é ex-atleta da Seleção Brasileira. Ele também é escritor e autor de 2 livros, palestrante e uma das maiores referências no Brasil em corrida de rua. Então, Thiago, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado. Vamos falar de corrida, vamos falar de maratona, de superação, de altos e baixos e para a gente alcançar a nossa melhor versão. Eu sempre trago isso, libertar aquele leão, aquela leoa que está dentro de cada um. Que bom, Thiago. Obrigado por você estar aqui, né? Consegui marcar esse bate-papo. Acho que tem muita coisa, a gente conversou um pouco de bastidores sobre a sua história, mas acho que o primeiro ponto é quem é o Thiago em alguns segundos, cara? Cara, superação. Eu acho que o livro fala tudo, o livro que eu escrevi, A Corrida Cura. Então, hoje eu posso dizer que Deus me deu uma oportunidade novamente e eu pude agarrar essa oportunidade e quero viver o melhor. Então, é isso. O Thiago hoje é pura superação. Legal, Thiago. E você foi atleta da Seleção Brasileira, né? Como é que começou essa história? O que você fazia ali, né? Porque tem várias características, várias funções. Como é que foi essa jornada para você, cara? A minha carreira no esporte, na corrida em si, ela começou com uma frustração do futebol, na verdade. A gente perdeu um jogo, eu jogava futebol, perdemos um jogo de 8-1 e eu falei, cara, não quero mais isso, eu dependo de todos e eu preciso de alguma coisa que dependa só de mim. Eu já tinha alguns convites, porque eu me destacava na corrida e o pessoal sempre estava treinando ali de corrida e eu tinha alguns treinadores que viam eu correndo e me convidavam. Eu falei, não, correr pra maluco, não vai ser para mim. Então ela começou lá aos 17 para 18 anos, onde eu conciliava o trabalho na roça com meu pai. Um período eu trabalhava com ele na roça e outro período eu treinava. E aí eu mudei do futebol para a corrida. E já para os 19 anos, em um ano aí de treinamento, ano e pouquinho de treinamento, eu já fui campeão brasileiro, já fui me destacando como uma grande referência na época nas categorias juvenis. E aquilo foi fantástico. A minha vida começou a mudar da noite para o dia. Mas da mesma maneira que ela muda, eu falo, a minha vida é altos e baixos, né? É uma montanha russa. E tudo aconteceu, eu falo, uma das viradas foi dia 5 de setembro de 2007. Naquele dia, eu tinha um caminho, Deus tinha outro caminho para mim e o homem tinha outro caminho para mim. Então, dia 5 de setembro, eu estava com a melhor marca do Brasil nos 3.000 metros, eu estava terminando a faculdade, eu ia entregar meu trabalho de TCC, de conclusão de curso, em uma cidade vizinha, e à noite eu vinha para São Paulo, sou de Santa Catarina, do frio, e eu vinha para São Paulo para o Campeonato Brasileiro que ia acontecer no final de semana. E aí eu estou arrumando as coisas para levar o trabalho para a faculdade de manhã, depois eu voltaria para casa e eu pegaria o voo para vir para São Paulo. E um vizinho meu me pede uma carona. Thiago, sei que você vai para Caçador, eu preciso parar numa cidade intermediária, você me dá uma carona? Eu falei, cara, é caminho. Ele tinha mudado há uns 3 meses ali onde eu morava e sempre estava por ali. Eu falei, é caminho, vamos junto. Só que era uma rota que eu nunca tinha feito, aquela rota. Eu tinha 2 caminhos, uma era mais curta que eu ia e a que ele precisava passar era mais longa. Mas eu falei, vamos lá, já estou indo para aquele lado, vamos junto. E ele entra no carro, ele coloca uma bolsa preta embaixo do banco, tudo bem, a gente vai.
Quando eu chego no local na cidade que ele ia ficar, a gente para na frente de uma casa, sai de um beco assim, 4 pessoas encapuzadas, armadas, e vamos fazer uma fita com o seu carro. Eu fico arrepiado, porque o livro nasceu disso, eu falo, a corrida cura, e curou muitas feridas que eu trago durante esse caminho. E naquele dia eu só pude voltar para casa 6 anos, 4 meses e 24 dias depois. Eles me colocaram no banco de trás do carro e eles vão fazer o assalto em um cofre. E aí há uma troca de tiro. 2 deles são baleados e eles cercam o carro, a polícia toda armada. O policial me tira do carro, me arranca do carro, me coloca em cima do capô. E ele colocou a arma bem no meio das minhas costas. Aquele dia eu vi a primeira vez a morte de perto, porque eu senti o detalhe do gatilho da arma engatilhando. Ela fez tec, tec, tec. E aquilo escorreu suor assim, algo assim que não tem explicação. E eles me algemam, levam para a delegacia, me colocam numa sala e eu começo a ser torturado por várias horas. Eles queriam os nomes, eles queriam os próximos assaltos, eles queriam saber quem era. Eles olham dentro do meu carro, tem aquela bolsa que está embaixo do carro, cheia de munição e fio, que eles iriam amarrar, ou eu, não sei o que era. E aí eu falei, tô com o meu trabalho ali, eu tô indo pro Campeonato Brasileiro, eu só ia para caçador. O professor tava me esperando lá pro TCC. E aí, depois de várias horas eles me torturando, eles queriam os próximos assaltos, eles queriam o nome e os outros que estavam... O cara que eu tinha levado de carona, ele estava baleado e estava em coma. Então, o único que me conhecia era ele. Os outros falaram, a gente não conhece ele. O Júlio falou que ia trazer alguém e apareceu com esse cara aí, não sabendo nem o nome dele. Enfim, depois de várias horas de tortura, eles me colocam na mesma cela com os outros. E ali foi o checkmate, foi a maior decisão da minha vida. Ali acho que foi a vez que hoje eu dou risada, mas que eu tive que me tornar homem e assumir uma coisa que marcou a minha vida pro resto da minha vida. Eles falaram, Thiago, ou você assume toda essa bronca, ou nós matamos a tua família lá fora e depois você aqui dentro. Você escolhe. Porque você já era para estar morto. Se tivesse dado certo o assalto, nós íamos colocar você no porta-mala e atacar fogo no carro. Então você teve uma oportunidade. Deu errado para nós, mas pode ainda dar certo para você. Você ainda vai estar com a sua vida. E eu bato no latão na porta, chamo o delegado e falei, fui eu. Fui eu que fiz tudo. Mas eu não sabia dados, não sabia nomes, não sabia nada. E aquele dia eu entrei para dentro de um presídio e eu voltei 6 anos, 4 meses e 24 dias depois. E eu lembro que abre uma porta assim, abre uma porta de grade, um corredor escuro, e tinha tido uma rebelião, tinham tacado fogo e toda pichada e queimada as paredes. E abriu a primeira cela para mim entrar. Desce um cara, eles chamam lá de jega, né? Ele desce da cama da jega e imagina, a gente tem a noção de presídio de filme. E eu entro assim, eu me encosto na parede, apavorado. Ele falou, senta aí, toma um café. E eu fui conhecer depois ele tinha matado 2 pessoas, enrolado num cobertor e tacado fogo. E ali começou a minha jornada. Poucos meses depois eu fui condenado a 20 anos de prisão. E como eu era réu primário, não tinha antecedente, nunca tinha nada com polícia, nada, foi quebrado pela metade e eu peguei 10 anos. Desses 10 anos eu precisaria cumprir uma parte fechada, 6 anos e pouquinho fechado, e o restante eu ficaria assinando até cumprir os 10 anos se eu tivesse um bom comportamento lá dentro.
E minha vida foi para a ladeira abaixo. Os sonhos, os projetos, tudo que eu imaginava. E qual que era o meu sentimento naquele dia? Agora vocês vão ver, vou virar o maior bandido do Brasil. Quando eu sair daqui, eu vou fazer tudo que precisa ser feito. Mas eu vou cobrar cada um, eu vou vingar cada um. Eles vão conhecer quem eu vou me tornar aqui dentro. E esse era o meu sentimento. Mas eu falo que Deus, ele age no simples. Eu fico arrepiado porque Deus é fantástico. Poucas meses que eu estava lá, tinha um projeto evangélico lá dentro. E aí falam, hoje vai ter culto, vai vir um pessoal aqui fazer um projeto. Eu falei, nossa, já estava ruim, agora ficou difícil, né? Agora piorou. E aí abre a porta do corredor, assim, tô arrepiado. abre a porta do corredor, entra uma senhorinha simples. Eu falo aqui eu falo a minha virada de chave, não sei se foi na carona ou foi quando eu conheci aquela senhora. Um coquinho na cabeça, chinelinho, um vestidão lá nos pés. E quando ela tocou o pé no corredor, a presença de Deus entrou naquele lugar. E aquele lugar que era pesado ficou leve. E eu senti uma leveza que eu nunca tinha sentido na minha vida. E ela virou pro meu lado assim, ela apontou o dedo para mim, eu caí de joelhos assim. E ela falou, Deus está te preparando para um grande projeto na sua vida. Através da sua história, pessoas vão ser curadas. Através da sua história, pessoas vão ser restauradas. Hoje você não está entendendo, mas Deus está te preparando. Você só precisa ser firme e confiar nele. E eu senti uma presença tão grande que eu queria aquilo. Falei, Deus, eu quero isso para minha vida, eu quero viver isso todos os dias. E a partir daquele dia eu carreguei Deus, Jesus comigo todos os dias. Todos os dias lá dentro do presídio, eu dobrei os meus joelhos, eu fui transferido para outros presídios e muitas vezes, o irmãozinho está dobrando o joelho. Mas eu era fiel a Deus, porque lá dentro ele me conduzia para um lado, para o outro. O problema estava aqui, ele me tirava daqui e colocava ali. E lá dentro eu conheci o lado mais cruel do homem, de tirar a vida de outra pessoa sem pensar em nada. De você ver a pessoa com uma crueldade assim como se não te fosse, sei lá, não tem explicação a crueldade de uma pessoa tirar a vida da outra. E também vi o lado mais bondoso do homem, de defender o colega, de levantar uma bandeira, de acreditar num propósito que eles carregam. Então lá dentro eu aprendi muitas coisas, tanto do lado bom como do lado ruim também. Muitas oportunidades você tem lá dentro. E não foram 6 dias, não foram 6 meses, foram 6 vezes aí, 6 anos de 365 dias aí. Eu até separei algumas perguntas, mas assim, já era minhas perguntas, né? Já mudou tudo que eu ia perguntar. Então... Mas, cara, eu acho que até você comentou bastante do livro, né? Pra quem talvez não tenha entendido, você está comentando aqui. A gente vai deixar esse aqui, até que já agradecer pelo presente. Eu adoro quando o convidado vem e traz um presente. Que é o Nascido para Vencer, a Corrida Cura. Cara, certeza que eu já vou parar para ler esse livro. Eu acho que toda história de vida traz um aprendizado, né? E eu acredito que todo o processo que a gente passa é pro nosso aperfeiçoamento, mas também esse aperfeiçoamento gera cura em outras pessoas. Então, acho que o livro tem muito essa característica. E acho que talvez para quem está assistindo, está ouvindo a gente, não consiga entender a magnitude do que a gente está falando, né? E, cara, pegar uma história de alguém que estava vivendo na roça, ajudava o pai, estava ali naquele momento na melhor fase, entre aspas, da vida, da carreira dele, sim, como atleta da seleção brasileira, terminando sua faculdade, que para muitos é o que a gente tem, cara. Sim. Tô na roça, imagina, o cara que vive na roça, já conseguiu entrar numa faculdade, ainda tá terminando uma faculdade, em um ano e meio conseguiu a melhor marca ali, campeonatos, e do nada, né, ele acaba se envolvendo num assalto a um cofre no interior da cidade e acaba sendo preso. E pior do que isso, né? Acho que talvez o pior é ter que assumir a responsabilidade por algo que você não vivia.
E eu falo só Deus para curar isso. E Deus foi trabalhando tão forte na minha vida que não tem explicação. Eu falo, eu sou o improvável. Se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir. E aí passou, as portas se abriram e agora é um novo gigante que se levanta. Porque o Thiago não era mais o atleta. O Thiago eu estava pesando mais de 10 quilos. Não estava em forma de voltar a correr ou a competir. Eu não tinha uma oportunidade de emprego. Eu não tinha estudo, eu não tinha experiência profissional e eu precisava de uma oportunidade. Por quê? Porque eu precisava apresentar para o juiz uma carta de emprego para que eu pudesse continuar assinando o restante e não cumprisse o restante da pena ali trancado. E aí eu rodei a cidade inteira, pessoas que eu dei presente quando eu E você estava tinha quantos anos, Thiago? Quando eu fui preso, 19. Então você não tinha nem primeiro emprego, você não teve? Não. Nem experiência de primeiro emprego. Não tinha, eu era atleta, estava fazendo a faculdade e era isso a minha vida. E agora piorou a situação. E aí rodei empresas, amigos, patrocinadores na época que, estamos fechando a empresa, quando der nós te chamamos, aquela velha história. E eu precisava 7 dias para mim voltar para o presídio, arrumar um emprego, voltar para o presídio, apresentar para o juiz e esperar isso, a aprovação dele para que eu pudesse sair e trabalhar. E no último dia eu vinha conversando com Deus e Deus, eu fui fiel. E eu carrego o Senhor no meu coração, mas eu preciso da minha oportunidade. E as portas literalmente se fecharam. Já tentei de tudo. E eu estou passando na frente de uma lavação. E é fantástico porque eu falei, é a minha última chance. E eu chego, converso com o dono da lavação e ele me deu a primeira oportunidade. Ele falou, Thiago, eu consigo te pagar R$100 por semana. A gente vai acertando aí conforme vai rodando o mês. E eu peguei aquela oportunidade. E eu falei, é aqui que eu vou começar. E eu vou recomeçar. Só que eu era inconformado com a situação que eu estava. Cara, eu não nasci para isso. Eu preciso virar esse jogo. Deus tem um propósito. Eu lembrava daquela senhora de Có que me falou, Deus tem algo para minha vida e eu sinto isso. Eu só preciso encontrar o caminho. Não sei o que é, mas Deus vai trabalhar. E eu pegava aqueles carros e eu lavava com tanta disciplina, cara, como se fosse meu. Com tanto amor aquilo, eu falava, eu tenho que ser o melhor lavador de carro. Eu tenho que ser uma máquina de lavar carro. Então, não precisava o meu patrão estar me olhando se eu estava olhando, não precisava ver se alguém estava cuidando ou se o dono do carro estava ali. Cara, eu pegava aquele carro e eu tratava ele com tanto carinho, com tanto amor e com tanta dedicação, porque era a única oportunidade da minha vida de eu recomeçar. E eu precisava agarrar aquilo com todas as forças. E passou um tempo, eu falei, cara, eu preciso voltar a estudar. O que eu preciso fazer? Eu tenho que voltar a treinar, eu sei correr e eu não posso ficar aqui na lavação. Hoje os meninos que trabalhavam comigo estão lá. Eu saí de ganhar de R$100 por semana a R$500 mil por mês, existe um caminho. E eles estão lá. E está tudo bem, porque é um trabalho digno. E foi uma oportunidade que eu estava. E qual que foi a diferença deles para mim? Eu estava inconformado com aquilo. Eu era feliz porque eu estava fazendo algo, tendo um retorno, o meu começo, mas eu não precisaria ficar ali, eu precisaria buscar algo mais. E eu procurei emprego, mudei, servente de pedreiro. Agora eu ganho R$30 por dia. Agora eu evoluí. E da mesma maneira, e eu digo uma grande chave do sucesso é faça o melhor com a condição que você tem. Não espere que os outros te motivem, não espere que o teu patrão esteja te olhando para te recompensar, porque a recompensa, ela vem lá dos céus. A recompensa é Deus que está vendo. Então você não precisa que o teu patrão esteja te olhando. Cara, eu estou entregando mais, por que eu não evoluo? Tem algo aí que está desalinhado. E eu comecei como servente de pedreiro, cara, eu precisava ser, eu tenho que ser o melhor servente de pedreiro, eu vou dar o meu máximo aqui. E não é puxar saco,
É você entregar o teu melhor para você ser recompensado da mesma maneira. Ah, Thiago, mas eu não sou recompensado, meu patrão não me valoriza. Então você não está entregando mais que todo mundo. Eu até brinco com meus colaboradores. Você quer ganhar mais? Então me mostra que você está entregando mais. Que é assim que vira o jogo. E aí eu trabalhei mais algum tempo como servente de pedreiro. Nesse tempo conheci a minha esposa. E eu não tinha lugar para ficar. E a gente começou a ter um lance ali, namorar, e eu falei, não tenho lugar para ficar. Eu tava morando num barraquinho, a porta era amarrada com uma corrente, não tinha, não tinha vidro na porta, nas janelas era tudo papelão e madeira. Eu falei, essa é a minha jornada. Mas isso, Thiago, isso só para contextualizar com a galera, esse momento você ainda estava na cidade que você nasceu? Não. Na cidade que eu nasci. Tá. Eu vivo lá ainda. Até hoje? Vivo lá até hoje. E aí, eu conhecia ela já desde, a gente tinha um lance lá, na escola, na época, e a gente reencontrou. E eu falei, olha, eu não tenho lugar para ficar, minha condição é essa. Ela falou, vou falar com meu pai. Aí eu chego lá no meu sogro, e aí eu tô ganhando R$30 por dia, eu preciso de lugar para comer, eu preciso de lugar para morar, e eu quero pegar a filha dele e ficar com a filha dele, né? Essa foi a condição. E ele é uma bênção, porque eu falo, Deus coloca as pessoas certas, quando você confia, Deus vai abrindo as portas, vai fechando outras, e a gente precisa entender isso. E aí ele abraçou a ideia, me trouxe para dentro da casa dele e aí emprestou o carro dele para mim ir trabalhar, me arrumou a filha dele, comida. Imagina quem tá assistindo a gente que é pai de filha, tem uma filha. Eu tenho uma filha, eu falo, você fala assim, você sabe, né? O que veio de lá você vai ter que devolver em alguma hora, então assim, não tem jeito. Cara, mas é sensacional a gente ver assim. A gente estava conversando antes nos bastidores, né? Uhum. Mais do que qualquer roteiro que a gente possa imaginar, o podcast, o conteúdo que a gente traz aqui é muito vida real. Sim. Né? E ver o Thiago abrindo a intimidade dele, que é a sua vida, nessa mesa, tomando um café, uma água, cara, para centenas de milhares de pessoas que vão assistir, é para que você pegue de algo que ele estava falando como um aprendizado para o seu dia a dia. A gente vai falar do Thiago empreendedor, a gente vai falar do Thiago pai, a gente vai falar do Thiago com dinheiro, mas o contexto da história dele é sensacional. Então, acho que a gente trazer tudo que você passou na sua vida, cada processo que você aconteceu, cada ferida que depois tornou uma cicatriz. Então, é louco, né? E um abraço pro sogrão do Thiago aí. Caramba, que coragem. É uma benção. E eu falo, é isso, o propósito que Deus traz, porque às vezes você olha pro Thiago hoje, o Thiago, um dos maiores treinadores, se tornou um dos maiores treinadores, ex-atleta da seleção brasileira, tá vivendo, hoje posso dizer que vive uma vida abençoada, mas não sabe o processo por onde a gente passou. Então, por isso eu falo, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Precisa confiar e ter um propósito. E aí, dentro disso, voltei a estudar, estava trabalhando ali e surgiu uma oportunidade de emprego no município como professor. E era uma grande oportunidade, porque eu ganhava R$30 por dia e lá nesse emprego eu ia tirar mais ou menos uns R$3.000, mas era algo fixo, garantido, porque às vezes tinha dia que não tinha trabalho, eu não ganhava, não tinha retorno nisso. E aí era para tudo certo para mim começar um emprego, de repente não deu certo. Fechou as portas e não vai dar, e foi. E aí o Thiago de novo, falei, cara, parece que quando as coisas estão indo para dar certo para mim, parece que dá errado. E eu volto a treinar. Vou voltando, preciso recuperar a forma. E aí o que eu fazia? Treinava às 5 horas da manhã, ia para minha jornada de servente de pedreiro no pesado, estudava à noite, então essa era a minha pegada. Preciso voltar à forma. E essa foi a hora que você começou a treinar? Antes você não estava treinando? Não tava treinando. Então quando eu comecei, que eu me estabeleci, meu sogro me deu a oportunidade para mim ficar lá, estava mais tranquilo. Agora eu consigo voltar a treinar, consigo me alimentar um pouco melhor, porque eu não estava conseguindo ter uma alimentação adequada pelo que eu ganhava, dava para sobreviver. E aí eu volto aos treinos também.
E 2017, eu vou fazer uma pós-graduação, estou nessa jornada, treino, trabalho de pedreiro, enfim, nessa loucura, e eu vou implementar o meu estudo. Vou fazer uma pós-graduação numa cidade vizinha, e eu conheci um estúdio de treinamento funcional. Eu perguntei, como é que funciona? Uma salinha pequena ali com alguns equipamentos. E aí o guri que estudava comigo, era dele o estúdio, falou, tenho 180 alunos. Eu falei, quanto que tu cobra? 380. Eu falei, caraca, meu. Fiz uma matemática. E eu trago uma coisa que meu pai me ensinava desde pequeno. Ele sempre falou, Thiago, não trabalhe de empregado. Você precisa trabalhar para você. Ele sempre trouxe isso, ele sempre trabalhou por conta. Ele assinou uma vez a carteira. Eu bati o recorde dele que eu não assinei nenhuma. E aí ele falou, cara, você tem que trabalhar para você, você tem que criar o teu próprio negócio. E aí eu vi aquela ideia, eu falei, na minha cidade não tem isso, mas eu não tenho dinheiro para criar isso. Aí vai pro sogrão lá de novo. Falei, já que eu tô na tua casa, já que eu tô com a sua filha, eu tô com uma ideia aqui. Eu preciso aí de uns 40 mil emprestado. Cara, imagina a cara do sogrão na mesa do jantar, assistindo futebol de domingo. E aí vem um cara e fala assim, depois de tudo que já passou, eu ainda preciso de 40 contos. Só isso, mano, tranquilo. Mas, e não sei quando eu vou te pagar. E nem se vai dar certo a ideia. Falei, olha, e ele tinha uma sala comercial que estava alugada para uma empresa. Eu falava, preciso do dinheiro e eu vou precisar da sala também. E aí, se você confiar em mim, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu vou ir te pagando aos poucos, claro, eu vou ter que fazer o negócio funcionar e eu vou te pagando. E ele abraçou a causa de novo. Então, me emprestou o dinheiro e eu abro o estúdio. E foi um boom, assim, 3 meses a gente explodiu e a gente já tava com 200 alunos. Eu falei, cara, zerei o jogo agora. E eu começo também nos treinos, eu começo a encaixar de novo, recuperei a forma, perdi 10 quilos. E 2018, nessa transição, eu abro o estúdio em agosto para setembro, e já 2018 eu sou convocado para a seleção brasileira de novo. Entro top 3 do Brasil e sou vice-campeão brasileiro e aí volto à seleção brasileira, e aí o estúdio bombando, e eu vou conquistando aquela liberdade financeira, vou pagando o sogrão lá, recompensando, e aí eu vou buscando essa essência. Já tenho a minha filhinha e as coisas começam a dar certo. Mas ainda eu carregava um vazio dentro de mim. Eu falei, Deus, tá, consegui. Mas parece que eu ainda não estou vivendo aquele propósito que aquela senhorinha de coque me falou lá dentro do presídio. Eu acho que tem algo a mais. E eu começo um propósito, eu faço um jejum. Eu vou fazer um jejum de 7 dias. E o Senhor vai falar comigo. O que eu vim para fazer, o que eu preciso fazer, porque eu tô bem, mas eu acho que ainda não tô fazendo o que eu quero. E o propósito que eu nasci. E aí eu faço um jejum de 7 dias, nada. Eu falei, eu sou teimoso. 14 dias, nada. Eu falei, eu vou mais longe. E aí 21 dias eu tenho um evento aqui em São Paulo. E eu chego aqui em São Paulo no evento e Deus começa a falar comigo. Fala, Thiago, que hora é agora? Eu olho no relógio, o mesmo horário que eu fui preso. Ele falou, que dia é agora? O mesmo dia que eu tinha sido preso. E aí Deus fala, a partir de hoje você vai viver o propósito que você nasceu para fazer. E o que eu quero que você faça. Aonde você tocar o pé, a mensagem vai ser entregue, as pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser restauradas. Mas até então eu não sei o que é ainda. E eu volto para casa com isso. Eu era anti-rede social. Eu era aquela pessoa que, rede social para blogueiro, para quem não tem o que fazer. Então eu tinha uma rede social do estúdio e eu volto para casa e abro uma rede social, abro um Instagram e tô mexendo ali, aparece treinador de corrida online. E aí eu olho o treinador, olhei na bio dele, 1000 alunos. Eu falei, cara, eu tenho 200 alunos aqui no estúdio, 1000 alunos, eu faço uma matemática. Eu falei, se esse cara faz, eu também faço. E aí Deus pulsa no meu coração, é para isso que você nasceu para fazer.
Você vai ensinar as pessoas através da corrida e você vai curar pessoas através da corrida. Você vai libertar pessoas através da corrida. Pessoas vão desistir de tirar a própria vida por causa da corrida. Porque hoje, todos os dias, as pessoas desistem dos seus casamentos, as pessoas desistem dos seus sonhos, as pessoas desistem de viver. E aí a gente entra com a mensagem. Seja com a corrida, seja com a mensagem de Deus, seja com o livro Nascido para Vencer, a Corrida Cura. E eu abro o Instagram e eu começo a ensinar a corrida. E o meu propósito era só ensinar a corrida, no primeiro momento. E isso foi começando a tomar uma proporção, e isso foi começando a ficar maior, e de repente a consultoria de corrida passou o estúdio e foi deslanchando. E aí eu vi que ali também era um modelo de negócio e que eu precisava me dedicar mais naquilo. Entregar mais, estudar mais, ver como que o mercado se movimentava. E aí foi o momento da transição que eu abandono vendo o estúdio presencial e aí fico totalmente online. E hoje a gente rompeu aí já mais de 18 países e mais de 5 mil alunos. E ensinando a corrida, ensinando a transformação. Então hoje o meu propósito, quando a pessoa chega na minha rede social, além de ela ter um conteúdo, ela saia com algo de valor, seja espiritual, seja mental, seja de performance, e a corrida ela ensina. Então a corrida ela me ensinou a curar minhas feridas novamente, a eu superar os meus desafios, vencer os meus gigantes, porque todos os dias eles estão batendo na porta. Todos os dias eles bateram na minha porta. Quando muitas vezes eu fui discriminado por ser o ex-presidiário e porque as pessoas não conhecem a sua história. E aí hoje a gente procura ensinar dessa forma. É esse caminho, essa transformação que a corrida traz e ensina. Ô, Thiago, eu tô aqui, você vai falando, né? E a minha cabeça vai assim, o que eu vou perguntar pro Thiago agora? Né? Mas Saímos do roteiro. Não, mas isso é ótimo, cara, isso é ótimo. Porque você teve vários momentos de transições na sua vida. Sim. Né? Então, eu acho que um ponto pra gente trazer um pouco, cara, pra parte de finanças, eu acho que primeiro a gente tinha o Thiago que ganhava R$400 por mês, pra depois o Thiago começou a ganhar R$600, R$700 por mês. E pelo que você falou, você ficou um tempo com esse salário, né? Então você tinha uma dependência ali da ajuda do seu sogro, Sim. de um lugar para morar, de uma alimentação. E você saiu depois para um estúdio. E assim, você montar um negócio numa cidade que, pelo que você falou, uma cidade de interior, Sim. é um desafio, né? E para um cara que, dentro da sua jornada de vida, pô, não teve um estudo de administração, por exemplo. Sim. É mais no cara, deixa eu testar, ver o que vai funcionar. Como é que foi isso? Porque assim, eu acho isso muito louco, porque hoje em dia existem pessoas, por exemplo, eu fui um cara que, ao longo da minha jornada, cursei engenharia. Uhum. Pô, eu tenho vários amigos engenheiros que não sabem lidar com dinheiro. Que, teoricamente, deveria. Né? Porque ele lidou com cálculo. Né? Então, ele fez derivada, integral. Cara, passava horas fazendo uma questão. E você teve ali a sua jornada de vida, que é a sua experiência. Como é que foi esse processo de... Tá, como é que eu monto um negócio, modelo de negócio, testado, validado? Como é que foi isso pra você? E, principalmente, como você começou a lidar com o dinheiro? Porque a gente tem um desafio, né? Eu estava até conversando com uma galera. É muito fácil eu subir a minha régua do meu padrão de vida para cima. Sim. Né? Então, se eu saio de 600 para 6 mil, é totalmente justo eu aumentar meu padrão de vida com coisas que eu não poderia ter antes. Eu sonhava, quando eu ganhava 400, eu falei, cara, se eu ganhar 3 mil reais, eu sou rico. Cara, zerei o jogo. Que louco. E aí, você chegou nos 3 mil... Aí, teoricamente, você aumentou seu padrão de vida. Putz, agora tem que ir pra 5, pra 6. E como é que foi o Thiago lidar com isso? Porque, por mais que você fale, né? E eu acredito nisso, que muitas feridas foram curadas, mas também teve a frustração de muitos anos. Sim. E a gente acaba querendo recompensar essas frustrações quando a gente começa a ter o recurso na nossa mão, muitas vezes. E como é que foi pro Thiago lidar com isso? Cara, eu acredito que eu tive um aprendizado também, um pouquinho antes, com 14 anos, a minha família, parte do meu pai, meus tios, são muito empreendedor. Então, o meu pai, ele trabalhou muito tempo na roça, ele teve bar de vender cachaçinha, ele ainda mora bem no interior. Então, eu vivenciei uma parte da minha vida nisso.
E o meu pai trazia muito uma essência de pegar o dinheiro e reinvestir em terrenos. Ele fala, Thiago, ninguém me tira isso aqui. O dinheiro pode sumir, mas o terreno... Então ele foi crescendo assim. E eu fui vendo isso dentro da minha família dessa forma. Então ele pegava um dinheirinho, por mais que a gente passava uma dificuldade financeira ali, mas ele reinvestia no próprio negócio, que era o terreno, que era para ter mais lavoura, que era para no futuro isso recompensar. E o meu tio, ele trabalhou muito com lojas, ele trabalhou no Camelô, em Balneário Camboriú, e eu tive uma experiência também com ele, e aí eu via muito isso neles, e eu me inspirava neles. Eu falava, cara, eu prestei o meu negócio aqui. Então, o primeiro passo é você entender, eu gasto tanto e eu ganho tanto. Então, essa é a primeira matemática que você tem em mente, né? E aí eu trouxe essa mentalidade, eu preciso fazer esse negócio crescer. Eu preciso reinvestir no meu negócio para que ele possa crescer e ele possa me dar retorno a longo prazo. Então, grande parte do que eu pegava, claro que o meu padrão de vida mudou. Eu posso dar um melhor colégio para minha filha, uma melhor condição para os meus filhos, e isso é natural. A gente vai aumentando o seu salário, você vai buscando. Mas eu sempre tive a consciência de uma parte eu reinvesti nesse primeiro momento no processo do meu negócio, e que é em mentorias, em mais estudos, em técnicas para melhorar, ou até a gente criar aplicativos para poder entregar um melhor produto, uma experiência melhor para o meu cliente. Então, nesse primeiro tempo, o meu objetivo era isso. Pô, eu vou viver o meu melhor, vou aproveitar, isso é importante, mas eu também quero reinvestir no negócio. E eu ainda estou nessa linha. Eu ainda sigo essa linha, eu tenho mais alguns anos. Falei, a minha meta, eu tô com 37 anos, a minha meta aos 40 anos eu tirar um pouquinho o pé. Então até a gente tem mais 3 anos pela frente, cara, eu vou investir e reinvestir para que esse negócio cada vez mais vire uma bola de neve. E aí eu fui buscar esse conhecimento com pessoas que já viveram essas experiências, porque eu estava patinando e o meu negócio ele chegou a um ponto, ele alavancou e ele estagnou. Isso você está falando do estúdio ou já na corrida online? Na corrida. Tá. O estúdio, basicamente, eu estava naquela. Eu ganho tanto, estou vivendo a minha vida aqui, eu tiro a minha parte financeira para mim viver a vida, uma reserva para o estúdio, uma reserva financeira, um colchão financeiro para o estúdio, e o restante eu vou viver o meu melhor, né? Eu vou aproveitar esse tempo. Aí quando eu faço a transição pro online e que o negócio começou a alavancar cada vez mais, eu percebi que o dinheiro já não era mais aquilo que eu desejava lá quando eu ganhava R$ 400, quando eu ganhava 1.200, quando eu ganhava R$ 3.000. Porque até então, eu preciso ganhar mais, eu quero comer uma comida que eu não comia, eu quero vestir uma roupa que eu não vestia, eu quero dirigir o carro que eu não dirigia. Tá, cheguei a isso. Agora, o que eu preciso? Eu preciso outros tipos de experiência. O dinheiro ele faz parte do processo para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Mas eu preciso agora pensar no meu futuro, porque é lá que eu quero chegar, né? Então eu quero chegar aos meus 60 anos, aos meus 70 anos, meus 90 anos com uma qualidade de vida. Não só para mim, mas para minha família também, para que eu possa deixar esse legado para que eles possam continuar isso. Não, eu falo deixar o herdeiro que vai pegar isso e vai destruir. E aí eu comecei a buscar conhecimentos para que eu pudesse crescer a empresa, reinvestindo nela, trazendo uma experiência melhor também para o meu cliente, para que eu possa ter uma renovação melhor com ele. Então hoje a nossa renovação de mercado, hoje no mundo fitness, ela fica na casa dos 30%. A gente bate acima de 65% a nossa renovação. E o meu objetivo é cada vez mais, porque a gente entregar mais, é que o cliente realmente ele saia do nosso treinamento só por algum motivo extremo mesmo. E então esse foi o caminho. E aí a gente tem os erros que todos cometem lá,
tô ganhando 5 e tô gastando 5. Eu tive essa transição e é bem comum, principalmente quando a gente vem de baixo e não tem esse conhecimento financeiro. Mas chega um ponto que você, precisamos parar aqui, sentar e vamos estudar o que a gente precisa fazer. E aí a gente vai procurar recursos e entender o que fazer com o dinheiro, né? Porque da mesma maneira que ele vem, ele vai embora. Exato. E quando você começa a ter uma ascensão financeira, isso é ótimo, né? Porque é fruto do seu esforço, do seu trabalho, daquilo que você conquistou, como você falou. É de um propósito que você está buscando. A gente fala, eu praticamente falo em todos os podcasts aqui, quem vai me ouvir agora, assim, de novo o Rafael falar a mesma coisa, mas é uma coisa que eu acredito. Cara, cada recurso chega na minha mão como uma semente. Eu tenho que ter a capacidade de plantar aquela semente, aguardar o tempo correto de colher aquela semente. Uma parte da colheita eu tenho que reinvestir para que eu tenha múltiplas sementes em todo o tempo. Sim. Então você precisa cuidar. Né? Só que às vezes a gente acaba se perdendo no meio do caminho, por frustrações que a gente passou. Sim. Às vezes a gente teve uma limitação, uma escassez financeira ao longo da nossa jornada. Né? Como você falou, eu também vim de família humilde. Então muita coisa que eu não podia ter acesso, né? Assim, eu brinco de vez em quando, cara. Eu lembro que na minha casa a gente nunca passou por nenhum perrengue, assim, né? Nunca faltou comida. Mas eu lembro que dia de semana eu não podia comer queijo e presunto. Né? Então, queijo e presunto era só final de semana. Refri também era só em momentos especiais. Só em festa, né? Então, assim, na verdade, eu morei com a minha mãe e com a minha avó. A minha mãe, ela comprava escondido da minha avó, né? Minha avó não deixava, ela comprava escondido. Tipo, você sabe o queijo quente, misto quente que você faz? Cara, era escondido quando a minha avó tava fora de casa. Porque se ela tivesse, não podia. Por quê? Também muito da criação dela. O medo de faltar, né? De já ter passado fome. Então, pra ela era muito difícil ela ver que não. Eu não posso ter queijo e presunto todo dia. A carne era só no final de semana. Então você acaba que quando você começa a melhorar o seu padrão de vida, você quer. Aquilo que você não pôde ter acesso, você quer ter acesso agora. Só que tem que ter equilíbrio. Né? Eu acho que muitas vezes a gente perde esse equilíbrio que eu tenho que ter cuidado. E é bem comum isso, porque o meu pai ainda é assim. O meu pai, ele não come um lanche fora para economizar, porque ele, e amanhã? E se eu precisar amanhã? Eu prefiro fazer um lanche em casa do que eu ir lá e gastar R$100 numa pizza. Faço uma... Até a gente tava no almoço de família e falei, a gente foi comer uma pizza lá. Pizza. R$100. Faça uma pizza em casa. Vai lá, você come uma massinha desse fino. Faça uma pizza grossa aqui em casa e come e enche a barriga. Mas é uma cultura diferente. É uma criação que ele teve diferenciada e que é o que ele traz. E a gente passa. Hoje, como que é a minha situação? A gente tem uma parte que eu reinvisto em terrenos, em casas. Tem outra parte que a gente reinveste na empresa e o nosso colchão financeiro. Então, a gente gira nessa linha, hoje, a nossa parte financeira. Mais ou menos nesse caminho. E aí, Thiago, eu acho que assim, para quem está ouvindo a gente, pensa assim, não, o Thiago trabalha com corrida. Então, para a pessoa, assim, qualquer pessoa pode botar o tênis e correr. Mas existe uma técnica para isso. Sim. Então, mas como é que o Thiago vem de corrida? Né? Então, assim, explica pra gente como é que funciona, né? Porque pra galera assim, não, vou comprar alguém que ensina corrida? Cara, já ouvi isso. Né? Já ouvi isso. Mas precisa pagar pra ensinar a correr, como que funciona. Então, a corrida, no último ano, foi uma atividade que mais cresceu no mundo. Até existe um estudo dos maiores CEOs nos Estados Unidos, eles são maratonistas. E é incentivado isso, está sendo incentivado os CEOs das empresas se tornarem maratonistas. Porque durante o processo de uma maratona, de uma preparação para uma maratona, você precisa resiliência, você precisa disciplina, você precisa muitas vezes ir treinar sem vontade, você precisa muitas vezes enfrentar o frio, o calor, o dia bom, o dia ruim. Então ela vai ensinando todo dia. E existe um caminho para você chegar lá. Como também existe um caminho para o sucesso, é o que eu falei. E eu trago muito esse caminho de você entregar sempre o teu melhor e mais do que os outros esperam. Então lá quando o Thiago começou lá na lavação, eu entregava o meu melhor e mais do que o meu patrão esperava, mais do que o cliente que chegava com o carro dele esperava. Então eu sempre trouxe isso e não precisava ninguém estar cuidando de mim. E você vai ser recompensado. Alguém vai te ver. Estou entregando mais aqui, vai ter outra empresa que vai te ver. E você vai mudar o seu nível. Então, um dos grandes caminhos é resiliência
entender que você tem dias bons e dias ruins, e que um dia ruim ele não define a sua história, que uma semana ruim não define a sua história, um mês ruim não define a sua história, e nem um ano e nem 6 anos ruim vai definir quem você vai ser ou aonde você vai chegar. Mas é que a soma dos dias bons aos dias ruins vão te tornar mais forte, mais resiliente. E aí a corrida ela ensina isso, ela ensina no treinamento, ela ensina no processo da preparação. Seja aquele que vai correr o primeiro 5 km, o primeiro 10 km, o primeiro 21 km, a meia maratona, ou aquele que vai enfrentar os 42 km, que é menos de 1% aí que consegue fazer os 42. E aí a corrida, ela precisa técnica, ela precisa treino, um treino certo, dentro da medida certa do seu corpo. E o que que acontece? As pessoas normalmente elas começam a correr sozinhas. Eu vou colocar um tênis, correr. Todo mundo sabe correr. É colocar um tênis, uma roupa confortável e sair correndo. Mas aí ela vem a falta de fôlego, ela vem aquela pontada lateral que é terrível, vem dores no joelho, dores no quadril, aí vem uma famosa canelite, que é uma inflamação na tíbia, que vários esportes acontece isso, então pelo excesso de impacto, às vezes está correndo com a pisada errada, está correndo com um volume errado, porque a corrida ela é viciante. Você não vai encontrar, eu até hoje não encontrei um ex-corredor. Não cheguei a encontrar. A pessoa que começou, ela não para mais. Ela vai ter a dificuldade do primeiro processo e depois que ela passou da primeira fase, nunca mais ela vai parar. E ela te convida a superar, porque um dia você fez 1 quilômetro, no outro você vai tentar o 2, e o 3, e o 4, e de repente você quer acelerar um pouco mais essa corrida. E ela vai te desafiando. Então, todo dia é um novo desafio. E aí, quando ela vai se desafiando, ela vai progredindo as suas corridas muito... Ou a distância muito rápida, sem uma adaptação nas articulações dela, sem uma adaptação na musculatura dela. Ela não explicou para o corpo, hoje nós vamos correr 10, ontem corremos 4, hoje vai 10. E aí vem as dores, vem as lesões, vem às vezes lesões graves. E aí a gente entra com o quê? Com um passo a passo, um treinamento. Então hoje dentro da nossa consultoria, quando a pessoa entra, o que a gente faz? Eu avalio toda a rotina dela. Trabalho, família, sono, alimentação, tem filho pequeno ou não, porque se ela não dorme direito, às vezes o filho acorda muito à noite, o volume de treino dela tem que ser alinhado a isso. Se ela treina de manhã, antes do período de trabalho, quanto tempo ela tem? Ela vai estar mais descansada do que aquela que treina à noite, depois do período de trabalho, que às vezes já passou por um momento de estresse. Então tudo isso reflete no corpo, e o corpo é uma máquina perfeita. Então a gente estrutura um treino, uma planilha para ela, e mesmo assim o treino ele pode se mover conforme a sua rotina. Tu começou hoje, comecei a correr essa semana. Teve um imprevisto lá no meio da semana, o treino ele vai se moldando conforme você vai evoluindo. E a gente dá todo esse suporte individual. Além do treino, a alimentação, a gente traz aulas exclusivas com conteúdos sobre saúde, sobre alimentação, sobre qualidade de vida. Então, é um combo completo. E a gente faz isso com a corrida em todos os cantos do mundo. Que o online trouxe essa facilidade. Por quê? Presencial. Hoje, para você ter um acompanhamento de um bom professor presencial, um personal, alguém que te acompanha ali, você tem que desembolsar aí de 800 a R$1.000 por mês, um personal. No online você não precisa isso. Então, com R$100, com R$90 por mês, com R$150 por mês, dependendo do plano que você pega, você tem um professor, você tem um nutricionista na palma da mão. Então, a atividade física, com a evolução da tecnologia, ela ficou acessível para todos. E isso vai refletir aonde? Ao longo dos próximos anos. Porque mais pessoas vão estar praticando, mais pessoas vão ter mais saúde, vai diminuir médico, vai diminuir nos postos de saúde. E aí essa é a nossa missão. A minha briga não é contra o outro profissional, mas é contra o sofá,
é contra o Netflix, é levantar essa galera, é contra aquela pessoa que está correndo errado e que está lesionando, que está sofrendo, e acha que está, levantei do sofá, eu estou correndo e eu estou fazendo saúde, mas está cheio de dor, está frustrada, está com excesso de treino, porque daí, imagina você tá com excesso de treino. No seu trabalho você tem mais estresse, você está cansado, no teu casamento, na sua casa. Então quando você treina de forma errada, em vez de você ter saúde, você degrada o teu corpo. Então eu comparo como o médico. Quando você tem uma dor de cabeça, você está sofrendo com uma dor, se você ir no Google, você encontra um remédio. Se você ir no YouTube, encontra vários remédios. Se você ir para tua avó, ela vai te dar um remédio. Se você ir para o teu pai, para tua mãe, ele vai te dar outro. Mas se você ir no médico, o médico é o especialista. Ele vai dar o diagnóstico, vai te dar a dose certa do remédio para você sarar mais rápido. Eu, como treinador, eu identifico, eu te dou o diagnóstico, te levo a sua melhor versão, a sua saúde e qualidade de vida mais rápido. E isso vai refletir lá na frente, quando você tiver 50, 60, 70 anos. E eu tenho muitos alunos aí com 75 anos correndo maratona, 42 quilômetros. E é isso que a gente precisa chegar lá. E isso é incrível, o quanto o esporte ele está relacionado com o que a gente vive na vida financeira. Né? Então, você tocou num ponto de você olha a individualidade de cada pessoa e você prepara uma estrutura, seja de alimentação, verifica o sono, de treino. Né? A gente fala que dentro do mundo dos investimentos, isso chama-se de asset allocation, ou alocação de ativos com base em objetivos. Por exemplo, o Thiago falou assim, Rafa, eu com 40 anos, eu quero diminuir meu ritmo de trabalho, então eu quero ter uma reserva financeira, eu quero ter uma parte do meu patrimônio que me gere uma renda de X mil reais. Sim. Então, a gente vai montar um plano para preparar o Thiago para esse momento, para que ele possa diminuir sua carga de trabalho e viver do fruto dos rendimentos dos investimentos que ele tem. Sim. Mas como é que eu conheço isso? Sabendo quem é o Gustavo, o Thiago, quais são os objetivos dele, o que ele quer, o que ele espera, para onde ele quer ir, quais são os sonhos dele. Então, você tem que trabalhar a individualidade também nos investimentos. Sim. E aí, outro ponto que você colocou, o que o esporte me traz? Resiliência, paciência, persistência. A gente, quando investe, eu não invisto para amanhã. Porque se eu invisto para amanhã, eu vou despertar 2 sentimentos em mim. Primeiro, impaciência e ganância. Sim. Vai dar ruim. Juntou esses dois, vai dar treta. Agora, quando eu uso a resiliência, a paciência, eu estou pensando também em usufruir do meu momento presente, mas estou me preparando para o futuro. Sim. Cara, e a corrida também faz isso. Né? Eu sou um curioso da corrida. Né? Inclusive, eu vou deixar um desafio depois para a gente aqui. Mas eu acho que é importante que a gente veja que o que você pratica no esporte, você vai usar para sua vida financeira. Sim. O que você utiliza na sua vida financeira, você vai usar também para o esporte. Como os dois estão alinhados. E é fantástico isso, porque eu fiz um teste genético, porque aí eu pensei, eu tenho talento, né? Eu saí lá da roça, eu fui para a seleção, depois eu fico 6 anos preso, volto em forma e volto top do Brasil. Devo ter talento. Vou fazer um teste genético. Eu fiz um ano retrasado um teste genético em Portugal. E eu não tenho talento não tenho genética para corrida, pro aeróbico. Eu tenho genética para fisiculturismo ou esporte de força. Então, se eu fosse um fisiculturista, eu seria muito bom. E aí que eu vejo o esforço vence o talento. Porque aí eu comecei a refletir, cara, e como que eu consegui? Eu treinava mais que todo mundo, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. E aí eu comecei a avaliar, mas a mesma coisa que eu fazia no treino foi o que eu fiz no meu trabalho, desde lá da lavação. Então, se eu tinha 18 quilômetros para fazer, eu vou fazer um a mais só para garantir que se alguém no Brasil está treinando a mais do que eu, esse aqui vai fazer a diferença. Então eu sempre segui a risca e entregar o meu melhor no treino. Tinha dia ruim, muitos dias ruins no treino, que o treino não saía. Mas eu tinha a ciência que eu fui lá e entreguei naquele dia o que eu tinha para entregar. E eu saía satisfeito para isso. Não tinha dia ruim. Eu não tive Natal, não tinha 1º do ano, não tinha feriado. Eu precisava treinar para voltar à seleção. Porque muitos dedos também foram apontados. Quando eu voltei às primeiras provas, isso aí não vai dar em nada. Nunca mais volta. E eu tinha isso dentro de mim. Cara, eu vou voltar. Eu vou voltar. E aí eu comecei a refletir, nossa, a mesma coisa que eu usei no meu treinamento para chegar à seleção brasileira,
eu usei no trabalho, eu usei nos meus negócios, eu uso no meu dia a dia. Então, eu acho que esse é uma grande chave do sucesso. E até tem uma história que eu sempre gosto de contar e que eu carrego ela, quando eu ouvi ela a primeira vez, eu carrego muito ela dessa forma. Ele era um construtor. Ele era o melhor construtor. Trabalhava para uma empreiteira e ele fazia as melhores casas. Trabalhou por muitos anos. E o cara era muito bom mesmo. Chegou a um ponto que ele falou, cara, vou me aposentar. Ele foi pro dono da construtora e falou, vou me aposentar e preciso arrumar outro no meu lugar. Chegou a minha época, já mais de 30 anos aí. O cara ficou triste porque era o melhor que ele tinha e falou, então tá bom, mas antes de você encerrar o contrato com nós, faz a última casa para nós, gente. Essa última pra gente encerrar e aí a gente libera você e tudo bem. E ele foi fazer aquela última casa. Mas como era a última casa dele, cara, ele fez mal feito, usou os piores materiais, fez daquele jeito assim pra entregar mesmo. E ele foi lá pro patrão, finalizei a casa, tá aqui a chave. O patrão dele olhou pra ele e falou, esse é o meu presente. Por todos os anos que você dedicou por nós, por tudo que você fez, você é o melhor pedreiro. Sempre fez as melhores casas, nós ganhamos prêmios por causa de você. Então esse é o presente nosso da empresa. Ele não sabia que aquela última casa era para ele. Então eu sempre carrego isso para mim. Talvez esse próximo cliente, ao próximo trabalho, o próximo dia, cara, eu vou dar o meu melhor. Então não tem dia que eu vou entregar, hoje vou entregar menos, hoje vou entregar só um pouco. Então eu vou estar aqui no podcast, cara, eu vou entregar tudo que eu puder, o meu melhor. Então é isso, aquele construtor, ele não sabia que ele estava fazendo a última casa dele e que aquela casa era para ele. Ele não sabia que era para ele. Talvez você que esteja vendo o podcast ou está no seu trabalho, você não sabe o que é o próximo dia. Só pertence a Deus. Então eu sempre falo, lembre que a recompensa é lá de cima. Ele nunca dorme, ele sempre tá vendo. Sensacional, Thiago, muito bom, cara. E pra galera que tá, eu acho que, como eu repito isso, né? É legal a gente ouvir essas histórias da vida real e praticar e, cara, aproveita você que tá ouvindo, tá assistindo a gente, cada coisa que o Thiago foi falando aqui, que a gente foi comentando, cara, anota. Né? Pô, isso aqui eu tenho que melhorar no meu dia a dia, isso aqui, porque cada conteúdo que a gente entrega aqui, poxa, já não deixa de curtir, comentar, que você que não é inscrito no canal do YouTube, já se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo. Se você está nas plataformas de áudio, né, então já vê ali, não sei se você sabe, mas você pode seguir também o podcast, você pode seguir, você pode comentar, você pode assistir em próprio vídeo por aí também, mas é legal de você anotar, falar assim, caramba, isso aqui é um insight que eu estou recebendo gratuitamente, então a gente está aqui gratuitamente entregando, mas teve um tempo para dedicar para fazer esse conteúdo, então valorize, nos ajude também a entregar mais esse conteúdo para a galera, compartilha, mas quando as pessoas falam de corrida, né, então para quem está assistindo, ouvindo a gente, fala assim, não, realmente, eu quero botar o tênis e quero correr, por onde que ela começa? Assim, dicas fáceis de como é que ela pode começar. Então, a primeira coisa é você estabelecer uma meta. Eu falo igual a dieta. A galera fala, vou emagrecer, segunda-feira eu vou cortar tudo. A primeira coisa é você não fazer isso. Então, se você vai começar na corrida, não começa todos os dias. Primeiro, porque o teu corpo não está adaptado. Segundo, a tua mente também não está adaptada a superar esse desafio. Então, estabelece pelo menos 3 vezes na semana, 2 vezes na semana para começar. Segundo ponto, não espere que no teu primeiro dia você vai correr 10 quilômetros ou que você vai ter o melhor fôlego. Então, estabelece, eu vou começar com 10 minutos. E as primeiras 3, 4 semanas, pense em aumentar o tempo da atividade total. Não se preocupe com velocidade, não se preocupe com o ritmo que você está correndo, se preocupe em cumprir aquela meta. Eu vou fazer 10 minutos. Nesses 10 minutos, eu quero alternar entre corrida e caminhada. Se eu conseguir correr os 10 minutos, ok. Mas se eu não conseguir, tá tudo bem. Eu vou caminhar, correr durante 10 minutos. No segundo treino, se você sentir confortável, respeitando os limites do seu corpo, você avança para 12 a 15 minutos. Se não, mantém os mesmos 10 minutos na primeira semana. Depois você avança para os 15 minutos. Outro ponto importante. No começo,
talvez você não tenha tanto controle de velocidade. E aí você vai querer correr muito rápido. Não faça isso. Então, a corrida ela deve ser um pouquinho mais rápido que uma caminhada. Então comece com um trote, eu até brinco, aquele trotinho de jogador de futebol, aquele bem, aquele trotinho de jogador caro. E aí é esse trote para você adaptar o seu corpo, para suas articulações saber o que está acontecendo, para o seu coração, para você sentir a corrida. Depois você vai evoluindo esse ritmo, vai evoluindo esse caminho. Um grande erro que acontece é o quê? Pô, eu vou começar a correr. Aí ele quer correr rápido, já nas primeiras vezes. E aí vem aquela pontada lateral, vem a falta de fôlego, e aí ele, pô, corrida não é para mim. Não nasci para correr. Então eu falo que eu sou improvável. Tudo que eu passei, a minha genética não era para ser corredor, então se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. E é essa essência que eu trago para os meus alunos. Independente da sua idade, independente do seu peso, a gente tem histórias de pessoas que pesavam 150 quilos e que hoje correm maratonas, que perderam 60, que perderam 70 quilos e hoje estão na sua melhor versão. Então, dê o primeiro passo de 2 a 3 vezes na semana, 10 minutinhos para começar, se sentir confortável, vai um pouquinho mais longe, mas não pense em correr rápido, em velocidade. E segue nas redes sociais que tem todas as dicas lá. Não, e pode ser que a gente vai deixar as redes sociais do Thiago aqui. Mas cara, eu queria tentar traçar um desafio aqui, né? Olha aí, bora lá. Eu acho que a primeira coisa o Thiago falou sobre como o Thiago investe. Acho que a gente colocar um desafio aqui para ajudar o Thiago a investir, auxiliar ele nesse processo. Mas eu queria primeiro saber, cara, uma pessoa comum, começou hoje. Aí vou nem colocar a maratona, vou colocar a meia maratona. Né? Assim, tá. A maratona, porque você falou que apenas 1% ou menos de 1% consegue. A pessoa começou hoje. Né? Se ela for dedicada, esforçada, em quanto tempo ela consegue chegar? A uma maratona? Depende muito do histórico dela esportivo de criança. Então, por exemplo, se é uma pessoa que ela teve uma vivência esportiva, ela seguiu um tempo, depois ela parou, enfim. Então, ela tem uma habilidade motora melhor e ela tem como se fosse uma memória muscular que ela vai recrutar muito mais rápido do que uma pessoa que nunca praticou uma atividade física. Pô, ela foi sedentária desde criança, ela nunca praticou, às vezes está com sobrepeso, vai demorar um pouquinho mais. Mas a gente já fez em 1 ano, a pessoa sair do zero e correr uma maratona. Eu já tive um desafio que eu não aceito mais esses tipos de desafio, mas eu peguei porque... E eu acho que é algo... Eu falo, tudo é por Deus, porque ele chegou... Thiago, eu tenho 45 dias para fazer uma maratona, eu me inscrevi em uma maratona, eu nunca corri mais do que 20 quilômetros, mas eu preciso completar essa maratona porque é um propósito meu, eu fiz um propósito e eu preciso fazer isso. Eu falei, caracas, 45 dias. E eu fiz uma preparação para ele completou a maratona dele e foi sensacional, até tem um vídeo dele emocionante. E o mais louco que aconteceu, que 1 mês depois ele descobriu que ele tinha um problema na coluna, que ele jamais poderia continuar na corrida. Então foi a única oportunidade que ele teve. E aí ele migrou hoje ele está no ciclismo, né? Mas se não fosse aquele momento, nunca mais seria. E eu falei, caraca, isso é de Deus, porque hoje eu não aceitaria um desafio, teria que ser um propósito muito forte, assim, porque é um risco muito grande. Mas um ano a pessoa consegue, se ela seguir, tiver um histórico bom. Agora, se ela não tiver um histórico bom, eu aconselho um pouquinho mais de 1 ano para ela ganhar uma boa experiência, uma bagagem, um projeto a longo prazo, que aí ela vai sentindo conforme o corpo dela vai... Eu queria deixar um desafio, porque assim, eu sou, como eu te falei, eu sou curioso da corrida, né? Eu sou aquele cara que bota o tênis no final de semana e vou correr. Né? Eu faço no máximo um alongamento, vejo um vídeo no YouTube e já era. Cara, mas eu tinha vontade de correr a meia maratona. E eu falei assim, pô, o Thiago vai no podcast, vou trocar uma ideia com ele. Vamos jogar um desafio, mas vocês que estão assistindo a gente, depois a gente vai jogar isso nas redes sociais também, vocês vão votar e vão ver se faz sentido esse desafio ou não. A ideia é, eu vou treinar com o Thiago, eu quero saber em quanto tempo ele me prepara para correr uma meia maratona. Qual a distância maior que você já fez de corrida? 12 quilômetros. 12?
Ah, dá pra gente fazer em 3 meses, mas vamos colocar 6 meses. Né? Ó, 6 meses, a gente tá gravando agora aqui em abril, então basicamente em outubro eu vou correr a meia maratona. Se o Thiago aceitar esse desafio de me treinar pra esse tempo. Vamos achar uma prova primeiro. Temos que ter o alvo. Ó, aí, viu? Já começa. Então encontra o alvo e aí a gente faz o projeto. A gente faz o projeto e enquanto isso, eu vou traçar um objetivo de investimento pro Thiago pra ele poder também melhorar os investimentos dele. Porque a ideia é isso, cara, é um ser suporte pro outro, auxiliar e ajudar, porque isso faz sentido pra gente e vambora. E também é uma forma de incentivar você, que quer começar a correr, quer desenvolver a corrida, quer melhorar seus investimentos, tudo vai estar conectado. E eu tava pesquisando esses dias, né? Até vi um vídeo muito legal nas suas redes sociais, falando sobre as pessoas começam a correr, a corrida fica mais famosa, as coisas ficam mais caras. Né? Então um tênis que era R$100, agora um tênis custa R$3.000. E aí eu queria que você desse pra gente assim, até pra gente unir, né? A corrida com a vida financeira. Cara, quais são os acessórios necessários pra pessoa começar? O quanto isso pode onerar do orçamento dela? A gente faz um planejamento aqui pra quem tá assistindo a gente. Ah, legal. O que as pessoas precisam de pouco? É um tênis, um calção confortável e uma camiseta confortável. É isso. Aí a tecnologia vem. O tênis eu comparo com o carro. Você consegue correr com um tênis de R$300, R$200? Consegue. Tem muitos modelos de tênis de 200, de 300, né, nessa faixa. Um tênis de corrida, trazemos aqui. Mas também tem um tênis de R$3.000, de R$4.000. Qual que é a diferença? É o conforto, é a tecnologia e é que nem o carro. Você tem um carro de R$10.000, de R$5.000, ele faz o mesmo trajeto que um carro de R$1 milhão. E aí vai o que cabe no seu bolso. Então eu sempre trago isso. E aí vem aquela questão financeira de cada um. Mas o básico ali para você, com R$500, você consegue montar um kit bem legal para você começar a correr. Porra, eu quero já começar com mais tecnologia, uns tênis mais top, confortável aí o céu é o limite, né? Mas para começar, acho que um tênis básico, assim, se puder assim, indicar pelo menos 2 tênis aí pra galera. Vamos indicar um dos meus patrocinadores, né? Então a gente tem a parceiro com a Fila, tem até cupom de desconto, qualquer coisa tem no meu Instagram lá pra galera. Mas se puder, pode deixar o link aqui também? Sim, dá para deixar o link aí, o cupom de desconto. Então, tem o T2, o Float Max, que eu vou trazer aquele tênis pau para toda a obra, porque existe tênis mais rápido, existe tênis para corridas mais longas e tem aquele pau para toda a obra. Então, eu indicaria 2 para a galera começar, o T2 ou o Float Max. E aí vocês podem utilizar o cupom de desconto que vai dar uma... Tem quantos por cento de desconto? 15%. Aí, ó, viu? Dica de economia financeira. Depende do tênis aí, dá quase R$200 de desconto. Aí, que maravilha. Então já aproveita, já vou deixar o link aqui, tanto as redes sociais quanto o link do tênis também, para que você possa já aproveitar essa promoção para pegar o desconto para você começar. Com certeza. E quando você olha para a corrida, Thiago, comparado com a vida financeira, assim, quais são os principais benefícios que você consegue? Tudo que a gente já falou aqui, assim, pô, Rafa, isso aqui realmente ajuda a gente a pensar melhor, né? A corrida traz também mais disposição para que eu possa ser melhor no meu trabalho, né? E a gente sabe que o que vai entregar melhor resultado para a gente é a nossa capacidade de geração de riqueza, né? E uma das coisas que eu acho, cara, sensacional quando a gente fala de saúde, muitos, assim, vou pegar 9 em cada 10 alunos que eu atendo hoje, a gente faz um projeto de aposentadoria. Então, o projeto basicamente eu vou poupar uma parte do meu dinheiro para quando me aposentar daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos, eu possa usufruir daquele recurso. Só que a pessoa, ela não tem uma vida... Vamos precisar dessa ajuda aí. Bom, ó, já tá o desafio lançado. Só que muitas vezes a pessoa, ela não tem uma estrutura de vida, de saúde, para chegar aos 60, 70 anos. Aí eu falo, cara, não tá adiantando nada a gente preparar o seu financeiro se você não tem expectativa de vida para chegar até lá. Então você vê o quanto uma coisa precisa estar junto com a outra. Faz sentido isso para você? O que você acha? Com certeza, é um investimento. Até existe um estudo em que eles compararam pessoas sedentárias, jovens sedentários de 19, 20 anos, com pessoas que faziam atividade física de 70 anos, que praticavam a atividade desde os 35, 40 anos. Uma atividade regular, pelo menos aí 3, 4 vezes na semana. E o nível de força dessa pessoa de 70 anos era o mesmo desse jovem sedentário que nunca fez uma atividade, que sempre ficou na tela, de 20 anos. Então, o que a atividade física ela traz? Ela é um investimento para que você chegue lá
aos seus 70, aos seus 80, aos seus 90, fazendo as coisas básicas do dia a dia, que é tomar um banho sozinho, subir uma escada sozinho, comer sozinho. Eu tô com a minha esposa, ela fez uma cirurgia recentemente. Cara, é um trâmite. Você comer ali na cama, carrega para um lado, vai lá, dá um banho. E aí eu pergunto pra galera, como que você quer chegar aos seus 60, aos seus 70, aos seus 80 anos? Se o investimento não começar agora, pode ter certeza que lá aos seus 70, aos seus 80, você vai precisar de alguém para te carregar, você vai precisar de alguém para te dar um banho. E aí, que vida é essa? Como que você vai olhar ou brincar com seus netos? E aí vale a pena chegar aos 70 dessa forma? Essa é a pergunta. E quando você começa a investir agora, os seus níveis de força, é natural, a gente vai perdendo um pouquinho ao decorrer dos anos, mas os níveis de força eles se mantêm. Então você vai chegar lá mais forte, você vai chegar lá com mais condicionamento, com mais fôlego, com mais saúde, menos doença, menos remédio. Então é um investimento, os dois têm que andar junto. E se você parar para pensar, né? Automaticamente, no processo de envelhecimento, que é natural para todos nós, né? A gente espera que cheguemos lá, né? De forma mais saudável possível, você também tem um aumento de custo. Sim. Né? Então você pega, por exemplo, você vai fazer um convênio, um plano de saúde para uma pessoa que tem uma certa mais idade, se torna mais caro. Você vai a um médico específico, também é mais caro. Sim. Remédios são mais caros. Então, se você consegue ser mais saudável, também é um modelo de economia. Com certeza, você economiza em remédio, economiza em vários fatores ali no final. Exatamente. Então, se você precisa caminhar junto, né? Porque, se não imagina, você fez uma preparação, vamos pegar o cenário. Você começou a montar um plano hoje, e esse plano é para sua aposentadoria daqui a 30 anos. E você poupou durante todos esses meses o valor necessário para que você pudesse se aposentar. Só que quando você chegar nessa data que você programou, você não tem saúde suficiente, ou pior, você nem conseguiu chegar até lá. Fez sentido? Então é muito importante que você alinhe e equilibre a sua vida, a sua saúde física, emocional e financeira, para que você possa chegar de fato aonde você colocou como objetivo. Quem sabe aí a gente já coloca um combo de treinamento dentro dessa mentoria aí para essa galera. Olha aí. Bora, olha aí. Cara, a gente tá aqui para isso. Eu quero que você aprenda a investir e que você seja mais saudável. Olha aí. Você já aprende o investimento e já ganha o suporte também. Você vai investir na saúde e vai investir financeiramente. Vambora, só chamar que a gente já tem uma aula pra galera lá. Olha aí. Acho que isso é muito bom, cara. A gente conseguir entregar mais informação sobre a saúde. Sim. Né? A gente vê, eu particularmente acabo acompanhando alguns jovens hoje e você vê que, cara, o jovem tá preso na tela do celular, ele tá preso no videogame. Cara, eu adoro videogame, tá? Então Sim. Não é por isso. Eu gosto de jogar meu FIFA ali, eu acho legal pra caramba. Só que ele tá esquecendo as coisas mais importantes, né? Esses dias a gente fazer um projeto social que a gente faz em algumas comunidades aqui de São Paulo, né? Então ajuda aí a pessoa que tem necessidade financeira, ela não tem um alimento, a gente faz alguns eventos, fiz uma festa de Páscoa agora, cara, foi sensacional, mais de 500 crianças ali, e aí eu passando na comunidade, né, é muito normal, assim, na minha época eu via muito isso porque eu fazia, crianças jogando bola na rua. Sim. Cara, eu não vejo mais isso hoje em dia em alguns lugares. É difícil. Não tem mais essa realidade. Então a gente perde isso. Não tem, a gente tinha uns campinhos, né? Eu que moro numa cidade mais do interior, a gente já não vê isso. E eu vejo também, e é natural, pensando como pai hoje, é muito mais seguro e prático eu deixar minha filha, meu filho lá no celular ou assistindo uma tela do que deixar ele na rua, o medo de acontecer alguma coisa. Então, pros pais, pensando nesse modelo, é muito mais seguro estar ali. Mas a gente está matando os nossos filhos aos poucos, encurtando a qualidade de vida deles, a saúde deles aos poucos. E isso é responsabilidade nossa. Então, o que eu procuro? Hoje, os meus filhos fazerem vários tipos de esportes e atividades que eles puderem. Eu não, tem que ser corredor? Cara, não precisa ser corredor ou uma corredora, mas eu sempre incentivo eles a fazerem todos os tipos de atividade. E no decorrer do caminho eles vão encontrar qual atividade que vai se encontrar dentro do que eles gostam. Porque quando há uma cobrança, eu vejo já isso na minha filha, ela até começou algumas escolinhas de corrida,
havia uma cobrança maior interna dela. Pô, o meu pai foi campeão. Os outros, o teu pai é campeão. Então ela se cobra muito disso. E isso também foi afastando um pouquinho ela da corrida. Ela gosta de competir, mas ela não gosta muito de treinar. Então eu fui diversificando as atividades para que não houvesse, pô, se você quiser, tá bom. Se não quiser, mas vamos fazer outras atividades. Então eu deixo essa bagagem para que também eles não fiquem só na tela. Que para mim seria muito mais seguro, né? Do que deixar lá na rua, como eu me criei, batendo bola na rua e arrancando pedaços dos dedos. O tampão do dedão, só a gente que viveu isso, né? Então me desculpa você que é jovem, adolescente, que não viveu isso. Eu te aconselho, passe por isso, perca o tampão do dedão. Cara, é uma ótima experiência, né? Isso vai te gerar processo na sua vida, não vai gerar nenhum trauma, pelo contrário, geram boas experiências. Mas, Thiago, a gente encaminhando pro final, cara, como é que foi? Eu sempre já acho que terceiro ou quarto convidado que vem aqui, que já passou pelo processo da escrita, né, de colocar a sua história em algumas folhas de papel, né, eu acho que é um grande desafio, porque mais uma vez é você abrindo a sua intimidade, a sua história, mas agradeço pelo presente, né, para quem gosta de livro, a primeira coisa que faz quando recebe um livro é sentir o cheiro das páginas, né, quem gosta disso sabe, mas, cara, queria que você contasse um pouco, não do livro, Sim. porque eu quero que as pessoas depois adquiram, possam buscar essa história, mas do processo de criação. Cara, imagino que deve ser um desafio gigante vocês colocar isso aqui no papel. Eu pude colocar um pouquinho da minha história, muitas coisas que eu vivi lá dentro do presídio também em questão de segurança, eu não pude expor. Às vezes alguma coisa eu falo na minha palestra, mas a essência desse livro que eu quis trazer é que a pessoa ela consiga encontrar o propósito dela. Então, esse livro ele traz muitos ensinamentos, tanto de você conseguir encontrar o seu propósito, você entender que desistir não é uma opção e que você vai ter muitos gigantes que vão se levantar no meio do caminho. Então, a minha ideia era trazer dentro de um livro onde que a pessoa pudesse entrar na leitura e não parar mais de ler. Então a galera tem curtido bastante. Até o recorde é 2h10 o menino lê o livro. Então você começa a ler e ele te convida a ir mais longe. Te convida a ir a pontos mais profundos. Por isso ele traz aqui a Corrida Cura e Nascido para Vencer. Então esse é o caminho. Sensacional. Tiagão, a gente encaminhando para o final desse bate-papo, que dá para a gente ficar mais algumas horas aqui falando, eu acho que tem muita história, muito do que você viveu é aprendizado pra gente. E eu gosto sempre de fazer algumas perguntas sobre a sua história de vida, né? Muito você foi contando, eu fui na minha cabeça aqui, né? O que eu posso perguntar, de onde eu posso tirar? Mas você é um cara que sempre correu, né? Então, a corrida, como você falou, ela te curou, ela te auxiliou, ela te fez continuar, permanecer. E pegando esse ponto de corrida, qual foi a corrida mais difícil para você até hoje? Cara, mais difícil... Sabe que eu não tinha pensado na mais difícil. De prova mesmo, foi a primeira maratona. A primeira maratona que eu estreiei ela, eu entendi que além dos 42 quilômetros, ele requer um respeito. Porque a gente vem de uma preparação. Para uma maratona, a gente às vezes corre 180 quilômetros, 200 quilômetros na semana. E isso fica algo natural. Mas durante uma prova, a distância requer respeito e muitos cuidados durante a prova. Então foi uma prova que foi em Porto Alegre, a maratona de Porto Alegre. E eu larguei muito bem, tava me sentindo... Sabe aquele dia que você... Cara, eu coloquei na largada, eu falei, cara, vou arregaçar nessa prova, tô muito bem. Parece que até o vento me empurrava. E eu larguei e falei, cara, ninguém mais me pega nisso aqui. Fui embora e fui. E aí vem o pelotão, a gente coloca no pelotão. E aí durante um processo de uma maratona tem os pontos de hidratação. E essa hidratação é carboidratos, gels, é para repor as energias que você vai necessitando e o desgaste que você vai tendo durante os 42 quilômetros. Porque treinar
durante uma preparação, para a galera entender, a gente nunca testa. Eu vou testar aqui 10 quilômetros, quanto que eu vou fazer? Eu vou testar 42 quilômetros, quanto que eu vou fazer? Não tem como você testar os 42 e depois eu vou lá na prova repetir isso aqui. Então você faz treinos mesclados, você faz corridas de 30 quilômetros, de 38, de 45, mas nunca no ritmo que você vai correr a prova. Normalmente são ritmos mais leves, ali 80%, 90% do ritmo da prova. O ritmo que você estabeleceu para correr, você só vai fazer no dia da prova. Isso em qualquer distância. Então, quando eu corri 5 km, quando eu corria 10, quando você vai correr os seus 21 km, você nunca vai fazer no seu treino. Vou fazer 21 km na velocidade que eu quero correr a prova. Não. A gente pode dividir, por exemplo, 4 vezes de 5 km com descanso no meio, no ritmo da prova. Mas sem o descanso você nunca vai fazer. Só vai fazer no dia da prova. E eu perdi 2 pontos de hidratação, um porque eu estava no bloco e o pessoal, a hidratação quando você passa correndo, ela fica em cima de uma mesa. E aí vem 10 corredores num bloco, você tem que achar a tua garrafa, pegar e fazer a sua hidratação. E quando os meninos da frente, eu estava um pouquinho atrás, bateram na mesa, caiu. Falei, cara, eu não vou parar para pegar. E aí, garrafa para todo lado, qual que é a minha? E os que passaram na frente pegaram e foram. E aí uns pararam, até tinha um africano, queniano, parou, voltou a pegar a garrafa dele. Falei, vou embora, não vou perder o contato com o pelotão. Beleza. E no outro ponto de hidratação, aí eu consegui pegar uma água depois, alguém me entregou. E no outro ponto de hidratação, que era a outra parte que é o carboidrato, que a gente tem que repor durante uma prova dessa, é quase o pit stop aí de uma corrida, a mesa estava desse lado e nós estávamos desse lado aqui. E aí era um desvio da prova ali e o staff estava... maratona para lá, era maratona e 21 junto, quem vai pro 21 para cá, maratona para lá. E eu prestando atenção nele, vim para esse lado e quando eu vi a mesa da hidratação estava no outro. E eu perco outra hidratação. Então nas primeiras 21 quilômetros eu perdi 2 pontos de hidratação. Falei, que hidratação, já corri 30 sem água, vou embora. Cara, quando deu 30 quilômetros eu senti assim, como se cortasse o meu combustível. E aí começou a ficar difícil a situação. Quando chegou no 35, assim, a minha musculatura ela não tinha mais energia, que as minhas pernas eu sentia ela travar de cima embaixo, assim, a minha perna como se fosse dar milhares de câimbras ao mesmo tempo. O que? Eu esgotei tudo que eu tinha de glicogênio, eu esgotei tudo que eu tinha de carboidrato, de energia, e eu não repus isso durante a prova. Então ela me ensinou muito a respeitar a distância. Pô, já fiz várias vezes isso aqui. Agora é só eu arrebentar aqui e vai embora. E era a minha primeira prova. E eu sempre ouvia dos grandes atletas de experiência, cara, a maratona você sabe que você larga, mas você nunca vai saber se vai terminar ela. Você vai entender no meio do caminho. E aí tem alguns paredões que a galera fala 30, 35, 37, que é as barreiras, onde vai parando o bloco da galera. E aí eu falei, cara, a maratona ela é fantástica. E aí eu repeti ela várias vezes. E até hoje você já correu quantas? Eu já corri 6 maratonas. 6 maratonas. E é legal que às vezes a gente termina a prova. Cara, nunca mais eu vou fazer isso aqui, né? Passou uma semana, você já está se inscrevendo na outra, enfim. E até o ano passado, eu competi profissionalmente até o final do ano passado. Esse foi novembro para dezembro, eu sentei com a minha esposa e falei, cara, porque a vida do atleta é o quê? Abdicar de muitas coisas. É sono, uma alimentação, é final de semana, e eu levava isso como regra. É por isso que eu falo, o esforço vence o talento. Eu não tinha talento, eu não tinha genética. Então, eu descobri isso depois. E eu falei, cara, eu preciso curtir mais a minha família, porque até então eu trabalhei, eu treinei, eu me dediquei. E aí eu não tenho final de semana que eu possa sair com a família. Às vezes a gente ia viajar, hoje a gente vai lá no parque. Mas eu tenho que fazer o treino antes, longo, e aquela loucura.
E aí eu decidi, não, vamos tirar o pé, vou correr para curtir, vou subir, vamos ver se eu tenho bagagem para fisiculturismo, vou subir uns 10, 15 quilos aí para ver. E aí tô nesse processo. Eu parei de correr profissionalmente, ainda corro para curtir, mas não vou mais competir em alto nível. É muito diferente. Muda. Você falou muito do esgotamento do glicogênio, né? Não parece, mas eu já competi em fisiculturismo, né, durante 5 anos. E uma das coisas que a gente utilizava muito na preparação, na semana final, era você tentar esgotar ao máximo o seu índice de glicogênio para que você tivesse, vamos supor, menos espaço entre o músculo para que você tivesse mais fibrado, né, entre a pele. Então, para você ter esse menor espaço, você tinha que esgotar o glicogênio, você diminuir o carboidrato. Eu ficava, às vezes, 24 horas sem ingestão de água, cara, assim, para quem, assim, tirar o carbo, para quem já fez uma dieta mais restritiva, é ruim você tirar o carbo, você zerar. Cara, mas tirar a água é um negócio, assim, infernal, infernal. E você fala assim, eu tenho a água, mas eu não posso beber a água. Cara, então, o atleta de alto nível, para mim, é algo surpreendente. Eu sou apaixonado pelo alto nível, gosto muito de acompanhar. Hoje, claro, não treino mais em alto nível, até por isso que você falou. A gente, quando tem uma disciplina muito forte no nosso interior, a gente é muito esforçado naquilo que a gente faz, a gente leva tudo ao limite. E isso, às vezes, é ruim. Sim. Né? Como você falou, começou a atrapalhar a família, você não tinha mais tempo. Né? Eu competi de 2011 até 2016. Cara, em 2016 eu me casei, estava na faculdade de engenharia, cara, empreendendo, começando a empreender. Eu falei assim, não dá para fazer tudo. Não dá. E o ano passado foi... E a gente fica frustrado, não que seja uma frustração, mas uma cobrança. O ano passado foi bem difícil eu conciliar, porque tem viagem. Eu viajava para um lado, 10 dias lá. E aí numa preparação para uma maratona, você está num lugar diferente, como que você vai fazer vou ter uma corrida longa e tem que correr 38 quilômetros? Aonde que eu vou correr? Como que eu vou levar hidratação? Não tenho suporte nenhum. Então eu me cobrava isso porque eu não conseguia treinar o que era para ser treinado. E aí quando eu chego na prova também tem a galera que quer ver o negócio acontecer. Pô, o Thiago tá aqui, como que vai ser a prova e tal. E aí eu ficava me cobrando isso. Falei, cara, eu não tô conseguindo mais, a conta não tá fechando. Chegou a hora, acho que é o momento. E dói, vou falar que dói porque eu ainda não entrei numa prova, porque eu sempre, quando eu entro, cara, eu não gosto de ficar pra trás. E eu não sei como que vai ser. Melhor entrar numa prova amadora, vai ali. Ou só assim, hoje eu vou correr daqui até tal lugar por hobby. Né? E vai filmando, vai conversando. Porque, cara, não tem jeito, assim. Pra mim foi difícil, cara, assim, quando eu falei assim, não, vou parar de competir. Né? Foi difícil eu não subir mais no palco ali. Lógico, eu acabei por muito tempo ainda levando o treino bastante a sério. Ainda treino, gosto de treinar pra caramba. Mas, lógico, não é no mesmo ritmo, não é na mesma cobrança. Hoje é até um pouco mais saudável, porque é muito mais leve, né? Então, mas acho que são desafios, mas acho que tudo isso traz de aprendizado pra gente. E pra gente fechar, a gente falou sobre o Thiago do passado, falou sobre o Thiago do presente. E como é que você vê o Thiago no futuro, cara? Cara, acho que o céu é o limite. Eu coloco empresa, eu quero cada vez crescer mais. O objetivo é a gente estar buscando abraçar o mercado e trazer isso para outros profissionais, porque a oportunidade está para todos. Então, o quanto antes a galera entrar para esse caminho, eu falo, é uma oportunidade de negócio para quem não entrou ainda, às vezes, no online, tem aquela, será que vale a pena, não vale a pena? Eu digo, vale a pena, então a gente quer dominar o mercado, esse é o caminho como empresa, como profissional. E o Thiago, como pessoa, cara, é transformar o máximo de pessoas em sua melhor versão. Essa é a nossa missão. E eu trago sempre essa missão junto com o meu time. Hoje o meu time engloba aí 25 pessoas para que a gente possa dar todo esse suporte para a galera. E cada um carrega isso dentro do coração. O dia que sair isso do nosso coração, acho que não faz mais sentido. É a gente conseguir transformar o máximo de pessoas. E a gente colher essas histórias, a gente tem uma página que chama #Inspira, onde as pessoas contam essas histórias de superação, teve cura de câncer, nossa, é loucura. Que legal, cara, que legal. Thiago, obrigado pela sua participação. A gente sempre gosta de que todo convidado faça 2 coisas no final do episódio.
deixa uma mensagem para a galera que está assistindo a gente e que indique um livro, né? Pode ser o seu livro? Indica 2. O seu você vai indicar, a gente vai deixar ele aqui, mas eu gosto sempre de um livro que transformou a sua jornada de vida, ou pode ser um livro que você está lendo agora. A gente sabe que o brasileiro médio lê no máximo 2 livros por ano, então a gente tenta incentivar ao máximo a educação, incentivar a leitura. Então, use a sua câmera, ela é sua, fique à vontade. Então vamos lá, um que eu vou indicar seria o meu, né? Nascido para Vencer. Isso vai te dar muita resiliência e vai te ajudar também a encontrar o propósito. E o outro livro que virou uma chave para mim foi Pai Rico, Pai Pobre. Então é um livro chave que eu acho que quem não leu precisa ler e deveria ser entregue nas escolas. Na verdade, acho que é um princípio aí financeiro que abre um novo caminho, abre uma nova visão e uma nova oportunidade. Eu acho que é um ponto que a gente precisaria ter nas escolas, essa questão financeira poderia mudar o jogo. Com certeza. E a mensagem é resiliência, não desista no meio do caminho, independente do gigante que levante na sua vida, independente da situação que você enfrente. Eu sempre trago, um dia ruim não vai definir o seu sucesso ou quem você vai ser. Nem um mês, nem um ano e nem 6 anos ruim vai definir quem você vai ser. Então, acredite, confie em Deus que o restante ele vai dando o caminho certo. Que bom, cara. Obrigado pela sua participação. Eu vou deixar, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Thiago me acabou. Tá. Não então, tem erro. Não tem erro, né? Eu vou deixar aqui o @ também, o link para que você possa achar o Thiago. E o teu livro, cara, como é que a gente acha? Também tem lá no link da minha bio. Tá no link da bio? E eu sempre falo, tem dúvida, pode me chamar no direct, eu respondo todos ali no direct. Ah, Thiago, mas o Thiago tem quase 500 mil seguidores. Cara, a gente responde, procura, porque às vezes de alguma forma eu vou te ajudar. Não é questão financeira, não é nada disso, mas é te entregar algo de valor. Então, cara, tenho dúvida, professor, preciso de ajuda. A gente, às vezes, demora um pouquinho porque é muitas mensagens, mas você não vai sair sem uma resposta. É só enviar lá. Já vou deixar aqui, fazer o stories do Thiago pra gente depois marcar. Eu vou deixar todas as informações aqui. E aqui tá o livro, tá coisa, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, tá o @ dele aqui para que você possa também seguir. E acho que, cara, compartilha esse conteúdo. Compartilha isso aqui porque teve muita coisa de valor que a gente comentou. A gente faz esse trabalho com o maior prazer de estar aqui. O Thiago veio lá de Santa Catarina, tava lá escondidinho na casa dele, veio aqui para gravar esse episódio. Lógico, também para gravar esse episódio. Mas é isso. Te espero no nosso próximo episódio. Lembrando, a gente está sempre aqui, terça-feira, às 7 horas da noite, um episódio novo para você. Até a próxima, um abraço, valeu, fui!